Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Participação de micro e pequenas empresas em compras públicas cresceu mais de 90% nos últimos 3 anos, resultado do marco legal da internet e da nova lei de licitações. No Dia Internacional da Cerveja, uma reportagem sobre a bebida. Em um ano, o Brasil registrou 180 novas marcas. E ainda encerram neste domingo as inscrições para o programa Professor Empreendedor. Fique com a gente e saiba como acadêmicos podem transformar pesquisas em negócios. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Ser fornecedor de serviços e produtos para o governo é um bom negócio. A participação de micro e pequenas empresas nas compras públicas cresceu 93% nos últimos 3 anos. E os principais motivadores foram o marco legal da internet e a nova lei de licitações. E esse mercado foi um dos temas abordados no evento Transformar Juntos, promovido pelo Sebrae, que está sendo realizado em Brasília. E o repórter André Lage está acompanhando. O Leandro Pinheiro, secretário de Fazenda do município de Silva Jardim, no estado do Rio de Janeiro, foi um dos palestrantes do segundo dia do evento Transformar Juntos, promovido pelo Sebrae. No palco principal, ele participou do painel de transformação digital e uma cidade inovadora. O agente público falou sobre o chatbot criado pela prefeitura para auxiliar os moradores da região que querem entrar para o mundo dos negócios. Em parceria com o Sebrae, a gente criou uma ferramenta totalmente orientativa para os empreendedores. Através dessa ferramenta, o empreendedor ele consegue buscar todas as informações sobre como abrir o seu negócio, sobre como adequar o seu negócio às regras de vigilância sanitária, às regras de postura. Além disso, a gente também orienta o MEI em como se formalizar, em como manter as suas obrigações em dia, fazer as suas declarações anuais do DAS-MEIs. Também, para esses empreendedores, estamos levando eles a buscar clientes. E aí, qual o melhor cliente que o poder público, Batizada de Silvia, a inteligência artificial, que funciona por meio de um aplicativo de mensagem, também fornece uma série de indicações de como os empreendedores locais podem vender para o setor público. Basta clicar no número indicado para saber informações sobre como fornecer para a prefeitura, orientações de como se preparar para editais, entre outras explicações. Por que não trazer, através de uma ferramenta totalmente digital, esses empreendedores para dentro do poder público, trazer esses empreendedores para participar diretamente das compras públicas do município. E aí é trabalhar o desenvolvimento da cidade, gerando renda, gerando empregos e oportunidades dentro da nossa cidade para esses empreendedores. O tema Como levar inovações para o seu município foi outro painel apresentado no palco principal. Autoridades, gestores públicos e agentes de desenvolvimento debateram, entre outros assuntos, as vantagens de contratar startups e investir em inovação. O prefeito de Curvelo, em Minas Gerais, foi um dos participantes. É uma nova oportunidade. Curvelo ainda não contratou, mas com a nova lei de licitações e com o marco legal das startups, abriu-se um novo mundo para os gestores explorarem. A gente sabe das dificuldades da inovação, é difícil fazer a diferença, mas com as novas leis permite arriscar, permite ter o diálogo competitivo, que é você colocar o problema para a startup e ela te trazer a solução. Assim, eu tenho certeza, com a nova legislação, com o Sebrae e a Frente Nacional dos Prefeitos unidos, nós vamos criar aí cases que vão poder ser replicados pelo todo o Brasil, mudando o cenário da inovação no setor público. Durante a programação desta quinta-feira, a atuação dos agentes de turismo do Sebrae foi apresentado no palco plural. Outros temas considerados prioritários no desenvolvimento nacional sustentável foram debatidos em salas paralelas. É usar a inovação, é pensar no cidadão e pensar principalmente no problema, porque eu quero resolver o problema, eu não quero ter uma solução, que é ótimo, eu tenho que pensar como o mais fácil, o mais barato possível para atender os anseios do povo.
Essa semana, o Comitê de Política Monetária promoveu o primeiro corte na taxa básica de juros no país em 3 anos. E a Selic passou a ser de 13,25%. Com juros mais baixos, a tendência é que o crédito fique mais barato, incentivando a produção, o consumo e estimulando a atividade econômica. Agora, como o dono de negócio pode se beneficiar desse cenário? Sobre esse assunto que eu converso agora com Giovanni Bevilacqua, coordenador de acesso a crédito e investimentos do Sebrae. Giovanni, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, bom dia a todos. Que leitura a gente pode fazer dessa queda na taxa dos juros aí para os negócios, dos pequenos negócios? É importante, primeiro, a sinalização que o Banco Central, né, o Copom, deu exatamente de uma trajetória de queda dessa taxa de juros aí pelas próximas reuniões, né? Hoje a taxa de juros em 13,25, né, depois dessa queda, realmente ela é muito elevada, né? E isso a gente está falando somente da taxa Selic, né, que é a taxa básica da economia. Para os pequenos negócios, né, efetivamente, a taxa de juros média de operações de crédito ela é muito mais elevada, em torno de 35% ou 36% ao ano. Tá? Então, ainda é um caminho ainda muito longo ainda para a gente ter, para os pequenos negócios, uma taxa de juros, né, mais baixa. Então, o importante, né, na minha leitura, é que agora, né, a gente está entrando numa trajetória, né, decrescente da Selic e, consequentemente, das taxas de juros na ponta para os empresários e, assim, isso contribui, então, para um fluxo maior de crédito, né, na economia brasileira aí pelos próximos anos. Sinalização boa, mas não positiva ou não suficiente, eu diria, neste momento, então, né? Não, ainda não. A taxa ainda é muito elevada, né? Então, o corte, né, de 50 pontos base, né, então, né, de 3,75 para 13,25, ainda torna uma taxa de juros básica muito elevada, né? E isso, na ponta, né, a taxa vai ficar em torno, na média, em torno do que hoje estava em torno de 35% ao ano, para cair um pouquinho. Então, mas ainda assim, muito elevada. Giovanni, o quanto é importante, vamos ressaltar aqui, o acesso ao crédito com taxas mais interessantes para investimentos também, para que os pequenos negócios se desenvolvam, né? A gente está nessa trajetória e que bom, mas vamos ressaltar o quanto isso faz diferença para o dia a dia dos negócios. Sim, isso é fundamental, né? Você ter um país ter, né, um sistema financeiro com um crédito mais fluido, principalmente para um crédito produtivo, né, justamente para as empresas, né, para que elas possam fazer investimentos, né, justamente para poder propiciar o crescimento de produção de bens e serviços, que no final das contas isso vai desembocar, né, no maior bem-estar, né, da sociedade como um todo, né? Então, o crédito é fundamental, né, justamente para que os empresários eles possam, então, viabilizar os seus planos de investimentos, né, e poder atender, então, o consumo, seja de bens ou de serviços, né, que são demandados pela população. Pois é, e tem reflexo, inclusive, importantíssimo, na geração de emprego também, né, Giovanni? Sem dúvida, sem dúvida. Os reflexos né, do mercado financeiro, no caso de taxas de juros, isso leva maior crédito, as empresas, o aumento da sua produção, isso também um aumento no nível de emprego, consequentemente do nível de renda e, no final das contas, um aumento, né, do bem-estar social e econômico, né, da sociedade. Então, essa sinalização agora de taxas de juros decrescentes aí ao longo dos anos é extremamente importante, né? Isso vem junto aí com outras medidas que estão sendo implementadas pelo governo, justamente de poder ter um ambiente de negócios, né, muito mais propício para o desenvolvimento econômico e social, que as implicações disso, né, são muito grandes, né, principalmente na redução das desigualdades que temos no país e assim sucessivamente. Giovanni, vamos fazer tem um levantamento do Sebrae sobre o cenário, queria que você me falasse um pouquinho disso agora, o cenário de dívidas e do quanto representa também aí para os negócios os empréstimos que os empreendedores, micro e pequenos empreendedores brasileiros têm hoje. Tem um dado que indicam que 63% dos pequenos negócios tinham dúvidas ou empréstimos no último mês de abril. É isso mesmo? Qual é o cenário que a gente tem?
Isso é um dos resultados da nossa última pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, né, que identificou, né, esse percentual. E isso aí a gente tem que levar em consideração, né, que já é uma consequência, né, de uma economia desde 2020, que é uma economia brasileira, né, que sofreu uns impactos muito profundos, né, da pandemia de coronavírus, os pequenos negócios especificamente, né. Então, as empresas sobreviveram, né, por crédito, né, e dívidas, né, e isso, então, agora você tem essa quantidade muito elevada, né, de empresários com um nível de endividamento elevado, né, e isso claramente é um impeditivo, né, para que as empresas retomem um nível de atividade econômica mais robusto, né. Então, daí ser uma boa notícia, né, a redução da taxa de juros e também, como eu mencionei anteriormente, né, um conjunto de outros programas que o governo federal implementou, como, por exemplo, sobre renegociações de dívidas em relação ao Desenrola, o programa Desenrola, também um programa extremamente importante para isso, que vai permitir, então, né, que as pessoas físicas, né, e também, posteriormente, as próprias empresas possam, né, fazer renegociações dessas suas dívidas, né, possam organizar a sua gestão financeira e poder fazer, assim, um melhor planejamento das suas atividades e uma retomada mais robusta, né, da atividade econômica. Nesse momento, então, Giovana, você diria que é um momento de cautela, para quem talvez não está nessa estatística aqui ainda, e se a gente tem uma expectativa boa para micro e pequenos empreendedores, é bom esperar um pouco? Qual é a sua orientação? Em relação ao crédito, eu acredito que a cautela é sempre a primeira medida, né? Quer dizer, a gente no Brasil, mesmo agora, né, a gente vendo uma redução da taxa de juros, eu mencionei, as taxas de juros ainda são muito elevadas, né? O crédito para os pequenos negócios, né, de uma forma geral, sejam eles microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte, ele é muito restrito ainda no Brasil. Você tem uma ideia, somente cerca de 20% de todo o crédito que é concedido para pessoas jurídicas no Brasil vai para os pequenos negócios, né? E com taxas de juros também ainda muito elevadas, né? Como eu mencionei, em torno de 35%. Então, a decisão de pegar crédito ou não tem que ser muito bem planejada por parte dos empreendedores, né? E dos empresários, de uma forma geral, que isso seja feita, né, de forma, se necessário, de forma muito bem orientada e assistida, porque no final das contas, né, é um compromisso que você está assumindo, né, junto a instituições financeiras, que você vai pagar ao longo do tempo, né? Então, que esse crédito, né, ele seja muito bem planejado, né, e colocado dentro de um plano de negócios, né, e principalmente, e melhor ainda, se for para investimentos, né, para um aumento de produção de bens e serviços. Tá certo, então, muito cautela... bem. A cautela é sempre necessária em relação a isso. Muito bom, muito bom. Giovanni Bevilacqua, coordenador de acesso a crédito e investimentos do Sebrae, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, bom dia a todos. Seguimos, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, com a ajuda do Sebrae, investindo em cursos, psicóloga passa de dona de consultório a dona de centro clínico em apenas 9 anos. Nós voltamos já já. Horas e 47 minutos, agora pelo horário de Brasília, estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. E nós começamos esse bloco fazendo uma viagem. Vamos até Rio Branco, no Acre, conhecer a trajetória de uma psicóloga que, ao se formar, queria montar apenas um consultório, mas em menos de uma década tem uma clínica com 22 salas. A reportagem é de Márcio Fontenelle. Quando se formou em psicologia em 2014, a Celeste já sabia que queria ser muito mais que uma profissional reconhecida. Queria empreender no seu próprio espaço, com atendimento especializado. O que ela não esperava era conhecer uma mãe que faria toda a diferença no desenvolvimento do negócio. Essa ideia, ela surgiu a partir do momento em que eu atendi uma mãe que me procurou, isso em 2018 para 2019, com o diagnóstico de autismo. Então, aqui em Rio Branco ainda era algo muito novo,
e eu não tinha essa especialidade, né? Então essa mãe me procurou dizendo que eu saberia resolver o problema dela, mas infelizmente o autismo era uma área que eu não tinha nenhum conhecimento e também tinha muito receio. Mas aquela mãe me tocou porque ela estava com 2 crianças pequenas, né, com 2 anos, que não tinha para onde ir, eu não tinha para quem encaminhar. Então eu cheguei em casa muito tocada com aquilo e comecei a estudar e a pesquisar sobre o assunto. E então eu comecei a me apaixonar por esse tema, comecei a buscar mais informações, viajei para buscar cursos fora e com isso mais pacientes foram aparecendo e me procurando a partir do momento em que souberam que eu tinha essa capacitação para atender crianças com TEA. E foi durante um curso em Florianópolis que ela entendeu que o mercado para atendimento infantil era grande e que um consultório poderia se transformar em um espaço dedicado ao tema. Quando eu montei o meu consultório, eu realmente montei pensando em trabalhar sozinha e atender meus pacientes de maneira bem solitária, né? Mas durante o curso, né, na viagem que eu fiz para Florianópolis, o ministrante do curso falou para a gente não reter conhecimento, né, que aquilo poderia ajudar muito mais famílias, né? Então ele foi mostrando para a gente o quanto o autismo era adoecedor para as famílias. Então ele sugeriu que a gente capacitasse mais profissionais. Então quando eu cheguei querendo isso, desejando isso, por que não? Então eu chamei uma colega psicóloga para compor a equipe e depois a notícia foi se espalhando que a gente estava se tornando pioneira no modelo Denver aqui em Rio Branco. E então foi surgindo a necessidade de contratar mais pessoas, então mais parceiros foram surgindo. Então eu saí de um consultório para 2 e no meio da pandemia a gente achava que tudo ia se acabar e a gente manteve os atendimentos no online, capacitando os pais, os profissionais mantendo os seus empregos e no meio da pandemia a gente expandiu de 2 salas para 5 salas. São 35 profissionais, entre colaboradores e parceiros, que atendem em média 120 pacientes por mês, sendo a maioria crianças. O ticket médio é de R$ 150 e a Celeste conta com 22 salas. A Raquel é uma das credenciadas no projeto. A psicóloga encontrou no espaço um caminho para se desenvolver profissionalmente. Sempre quis trabalhar com criança, então quando a Celeste me deu a oportunidade, eu abracei e fui adquirindo experiência, porque aqui é uma clínica que ela, além de ser uma clínica que trabalha com autismo, ela dá muitos cursos para as profissionais, então é uma clínica que prepara o profissional para trabalhar com crianças e preparar com outro tipo também, adolescentes, adultos. Então é uma clínica que acolhe todas as idades. E você notou que nas imagens que fizemos da Raquel, ela estava acompanhada dessa fofura, né? É a Laurinha, de 4 anos. Ela tem autismo e é uma das pacientes do espaço. A Laurinha tem sido um exemplo de sucesso no tratamento. Olha só o orgulho da mãe. O resultado foi incrível, né? Um desenvolvimento importante, desenvolvimento da fala, a comunicação como um todo, as questões do dia a dia também foram avançando e a gente viu com o tempo que as habilidades dela foram, né, crescendo, foram assim, se equiparando às crianças com desenvolvimento típico. Então, a intervenção é bem importante. O sonho do empreendimento tem o apoio do Sebrae, que acompanha todo esse processo, mostrando os caminhos de um negócio bem estruturado e equilibrado financeiramente. Como empresária, eu me sentia muito solitária. Eu não tinha outras pessoas para compartilhar as minhas angústias. Então, para mim, o Sebrae foi um local de apoio onde eu pude me conectar com outros empresários para a gente compartilhar as nossas dores e poder, juntos, pensar em estratégias para solucionar os problemas administrativos, né? E até hoje o Sebrae para mim é como um ponto de apoio. Então, todas as vezes que surge um problema novo na clínica, eu procuro o Sebrae e o Sebrae está sempre disposto a me ajudar a encontrar soluções.
A Celeste chegou para a gente na prospecção, né, de atendimento, e com isso começou a desenvolver as ferramentas utilizadas. E ela se apropriou da metodologia, isso que é muito bacana. A partir do momento em que eles começam a se apropriar de ferramentas simples e ágeis, eles conseguem ver que é muito mais fácil gerir a empresa deles de forma mais simples, olhando o mercado externo, e isso aplicando dentro da empresa deles sem maiores custos. Bem, olha só que boa coincidência, ou estratégia, eu diria. Hoje, sexta-feira, dia 4 de agosto, é Dia Internacional da Cerveja. Quem gosta da bebida pode festejar. O setor cervejeiro está em alta no Brasil. Segundo o levantamento do Ministério da Agricultura e Pecuária, em 2022, foram registradas 180 novas cervejarias. E elas buscam diferenciais para atrair os clientes e garantir o lucro. As cervejas artesanais se destacam cada vez mais no mercado. Em Brasília, uma marca própria foi desenvolvida e leva o nome do bioma do Planalto Central, Cerrado Beer. São 7 diferentes tipos que vão das mais leves, com teor alcoólico mais baixo, até as IPAs, com mais álcool e mais encorpada. O rótulo representa bem a fauna e a flora da região. Tem lobo-guará, tamanduá-bandeira, a caliandra, que é uma flor típica do Cerrado, entre outras. O processo de produção é feito em uma indústria terceirizada que ajuda a reduzir os custos da empresa. Não temos ainda condições, né, de ter uma indústria, mas isso é um projeto futuro, né? Depende da demanda da venda. Aí é coisa que vai acontecendo aos poucos, né? Cerrado Beer está crescendo, graças a Deus. E o projeto futuro é montar a nossa indústria pequena, né? Começar e ver como é que vai sair isso, porque a demanda de ter uma indústria grande é uma despesa, um custo operacional muito alto, né? O carro-chefe da empresa é a Lobo-Guará. A cerveja é uma Double IPA, que tem uma concentração de 9% de álcool e um sabor mais amargo. E ela representa 40% das vendas do empreendimento. A tamanduá-bandeira também está entre as preferidas dos amantes da cerveja. Ela ficou em 3º lugar na premiação de melhor receita no Festival de Blumenau, em 2018. E para não deixar dúvidas da qualidade e sabor inigualáveis, o selo do prêmio está estampado no rótulo. É uma Brau Ale, né, que é uma puro malte, onde o seu malte é mais tostado, tendo um aspecto mais caramelo, né, mais amarronzado, onde tem notas de caramelo e café. Ela tem um IBU de 33 com teor alcoólico de 58. Então, acho que essa combinação ficou bem equilibrada, agradando os jurados. E a ideia é não parar por aí. Outros tipos de cerveja estão sendo desenvolvidos pela empresa e em breve serão lançadas no mercado. Estamos lançando em breve mais 2 estilos de cerveja, né? De chopp, na verdade, que vai ser o Canarinho, onde vai ter um Pilsen e um puro malte. O setor cervejeiro está em alta no Brasil. Dados divulgados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária mostram que o ramo cresceu 11,6% em 2022. Durante o período, foram abertas 180 novas cervejarias. Ao todo, o país registra 1.729 negócios do tipo. São Paulo ocupa o 1º lugar no ranking, registrando 387 empreendimentos. Em seguida, vem o Rio Grande do Sul, com 310 empresas. E ocupando o 3º lugar está Minas Gerais, com 222 estabelecimentos. E uma última notícia: terminam neste domingo as inscrições para o programa Professor Empreendedor. Trata-se de um curso de extensão totalmente online e gratuito, que vai ensinar os professores a transformar pesquisas em oportunidades de negócios. Para concorrer a uma vaga, é necessário apresentar um projeto acadêmico em andamento com a participação de estudantes. Estudos revelam que muitas pesquisas relevantes para o mercado acabam ficando restritas aos laboratórios escolares. O curso pretende ensinar como registrar uma patente e transferir uma tecnologia para o meio empresarial com retorno financeiro. Poderão participar docentes de escolas técnicas e faculdades públicas ou particulares de São Paulo. Serão selecionados 20 projetos com base em critérios como inovação e viabilidade de mercado. As inscrições podem ser feitas pelo site inova.cps.sp.gov.br. Ficamos por aqui, uma ótima tarde para você, ótimo fim de semana, ótimos negócios também e até mais.